Fala aí galera, meu nome é Antônio e hoje eu tenho aqui um amigo muito especial para poder fazer um vídeo sobre o Islã. E hoje não é detonando a Bíblia, é detonando o Corão ou o Alcorão, não é não? Então galera, como diz minha amiga, lá protege, o Alcorão tá aqui inteiro, que venham as bombas. E deixa eu receber aqui agora o meu amigo Helder da página Ateu à Toa no Facebook, uma página muito famosa. Chega aí, ó, senta aí, vamos aqui conversar um pouquinho. Com licença, meu amigo. Beleza, brother? Tranquilex, belezura. Manda um recado aí pra galera aí, ó. Ó, primeiramente, eu gostaria de já começar elucidando uma coisa. Naquele primeiro vídeo que a gente fez, aquele Deus intervém, Deus não intervém, teve gente que nos comentários lá postulava dizendo que eu não tinha cara de ateu. Ateu tem cara agora. Pô, esse cara não tem cara de ateu, não parece Deus. Então, beleza. Aí o que eu pensei ao vir pra cá hoje? Eu vou botar uma camisa preta, né? Com A de ateu, até simbolizando a página Ateu à Toa. E uma camisa preta por quê? Para representar o satanismo, né? Satanismo, o ateu satânico. As trevas, né? É, as trevas, coisa ruim. Porque ateu faz pacto. É claro, pô, ateu tem que fazer pacto. Senão não é ateu. Ateu satanista tem que... O legítimo ateu satanista tem que fazer pacto. Então galera, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui é que o vídeo de hoje não é para defender o Islã, não é para denegrir o Islã, não é para acusar o judaísmo, ou denegrir o judaísmo, ou cristianismo, seja lá o que for. É apenas pontos de vista, né, para mostrar assim, ambos os lados da moeda. A gente vai tentar ser assim um pouco imparcial no julgo. Então não é porque a gente é ateu que a gente vai sair julgando, condenando de qualquer maneira. Por isso que eu achei importante o Helder estar aqui, porque ele conhece mais dessas outras religiões do que eu, porque eu conheço mais o cristianismo, ele já conhece o judaísmo, ele já foi judeu, já foi islã, não é isso? Muçulmano. Muçulmano. Vai ouvir o que você falou, que eu já fui judeu, e muita gente vai achar que é impossível ser ex-judeu. Por quê? As pessoas acham que judaicidade é uma coisa relacionada à etnia, à raça. Então a pessoa acha que o judeu é alguém da raça judaica. Não é. Judeu não é uma raça, embora eles tenham esse pensamento, essa ideologia, esse ensinamento. Tanto que dentro do judaísmo, tem o judaísmo sefarade, que vem da Espanha, e tem o Ashkenazi, que vem da Europa, Alemanha. Então o sefarade, ele inclusive ensina que realmente judeu é aquele que aceita o jugo da Torá, que é o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Já o outro, o Ashkenazi, o europeu, o mais conhecido das pessoas, aquele que tem aquelas peotas, aqueles cabelinhos enroladinhos do lado aqui, esse que é o mais tradicional, mais conhecido, ele afirma que realmente judeu é uma raça. É como se fosse a raça ariana, tipo... Isso. Ah, matou por antissemitismo, por odiar judeu. Ah, ele odeia a raça judaica. Ser judeu não é pertencer a uma raça. Vai ter gente que vai discordar, beleza, é o problema dele. Mas ser judeu não é uma raça. Existe judeu negro, judeu japonês, judeu indiano, não é uma raça. Até judeu nazista, cara. Mas existe mesmo. Existe, pô, tu fala sério. Existe. Agora, o que é preciso que as pessoas entendam, eu passei 4 anos no judaísmo e eu afirmo que eu fui judeu sim. Ah, sim, que não pode ser judeu, aí é problema de cada um. Ser judeu não é pertencente a uma raça. Não é preciso que isso fique claro. Tem gente que não sabe disso. É preciso que isso seja esclarecido. Ser judeu não é pertencer a uma raça. E assim, qual que seria a principal diferença entre os livros? Do Alcorão, da Bíblia, da Torá? Cara, tem gente, inclusive, um pastor uma vez conversou comigo, um cara que se dizia pastor, ele bateu de pé junto que o Alcorão dizia a mesma coisa que a Bíblia. Não, o Alcorão é a Bíblia do muçulmano e tem a mesma coisa que a Bíblia, só que é o Velho Testamento. Não, não é. A Torá, para começar, a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateuco, a lei de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É o Pentateuco, é a Torá. O judeu usa a Torá como a base de todas as suas leis. É o livro de leis dele. O judeu também usa o Taná. A pronúncia é Tanar. Alguns falam Tanakh.
mas é Tanar. O Tanar, o que é o Tanar? O Tanar nada mais é que o Antigo Testamento do cristão, que compreende a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, os escritos poéticos e sagrados, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Ruth, esse livro todo, e os livros dos profetas, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, do jeito que está na Bíblia? do jeito que está na Bíblia, é o Antigo Testamento. Tanar é todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento. Então essas regras de escravidão... Tudo é o Tanar. Tanar. E essas regras que você falou aí sobre escravidão está na Torá, no livro de Levítico, capítulo 25, versículo 44 a 46. Levítico faz parte da Torá, que também é o Tanar. O Tanar é o Antigo Testamento. Falou Tanar, Antigo Testamento. Tá? Só isso. A Bíblia, como um todo, ela também é composta de Novo Testamento, que é o que os cristãos usam. Então, o Antigo e Novo Testamento compõem a Bíblia que a gente vê hoje os cristãos levam para a igreja. Mas a Bíblia do judeu não tem o Novo Testamento, a não ser que o judeu seja judeu messiânico, que acredita em Jesus. Tá? Então aí ele vai usar a Bíblia comum dos cristãos. O Alcorão. O Alcorão é um livro escrito em capítulos, não tem nomes de livro. Por exemplo, a Bíblia tem o livro de Êxodo, tem o livro de Judite, na Bíblia católica, né? Tem o livro de Salmos, livro de Deuteronômio. O Alcorão não é assim. O Alcorão é uma coisa única, com 114 capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até 114. Cada capítulo possui um nome. A vaca, a lua, coisas assim. Tá? Cada capítulo tem um nome. Não é um livro, cada capítulo um livro, não é. Basicamente, a diferença é que o Alcorão, não vou falar a diferença, a semelhança do Alcorão com a Bíblia é que eles citam histórias que tem um e tem outro. Por exemplo, dilúvio, a criação de Adão e Eva, fala em Jesus. Até porque ela veio depois, né, do cristianismo. Isso, exato. Ela veio, o Alcorão começou a ser escrito mais ou menos lá no ano de 570, 580, mas se não me falha a memória. Aí foi sendo escrito ao longo de 23 anos. Então, mas basicamente o Alcorão não tem nada a ver com a Bíblia. Na Bíblia, Deus elege Isaac, filho de Abraão, para a partir de Isaac dar origem ao povo escolhido. No Alcorão, Deus escolhe Ismael, irmão de Isaac, filho de Abraão, que é o primogênito, para daí então dar origem aos muçulmanos, que não é uma raça escolhida. A Bíblia diz que o judeu é um povo santo, povo escolhido, povo sacerdotal. Então dá exclusividade para o judeu. O Alcorão não faz isso com os muçulmanos. Para mim é um dos primeiros pontos. 1-0 para o Alcorão. Ele não tem essa exclusividade. Não faz isso. Então seria como se fossem os povos mais iguais. Exatamente. O Alcorão diz que, tem um versículo que diz que Abraão não era judeu nem cristão. Ele era um submisso, que é a palavra traduzida para muçulmano. Ele era um muçulmano, que significa submisso. Aquele que se submete voluntariamente a Deus. Então, outro ponto, 2-0. Ele não dá partido para Abraão, por exemplo. Ele não é nem judeu, seja lá por religião, seja lá por raça, como alguns queiram, nem é cristão por religião, não. Ele era simplesmente uma pessoa submissa. É o que o Alcorão ensina. Submisso. Aquela divindade que ele era submisso. Ele não deu origem à religião. É o que o Alcorão fala. Até porque, tipo, a Bíblia pro católico é uma, pro evangélico já é outra. Sendo que tem livros a mais do católico. Apesar de serem tão próximos assim, uma derivada da outra, já é algo visto completamente diferente por um e por outro. Eles odeiam serem até comparados. Tem doutrinas totalmente diferentes. Então, tudo que você falou aí está completamente dentro da lógica. Podemos ver isso aqui mesmo no Brasil entre essas duas religiões. Exatamente. E o Alcorão ele é escrito de maneira não tão poética, né? Não é tão poética. Mas ele é escrito assim. Parábolas, essas coisas assim. Não tem essas coisas não. Ele é bem direto, são recitações mesmo. Ele não é tipo interpretações que nem. Não. Ele chega, às vezes o Maomé, ele dá uma viajada na maionese. Ele chega e fala assim: pela lua, pelas estrelas, pela
noite que cai pelo céu que alumia, em nome de Deus, o clemente e misericordioso. Aí você, tô dando exemplo, não estou falando que esteja escrito assim. Mas ele dá uma viajada, você olha, lê assim, você não entende nada. Tem capítulo... Não, mas Jesus fez isso também, pô. Às vezes ele passou por uma ervinha e... Aí ele puxou um bagulho e saiu, bem-aventurado. Ai, os mansos, maluco, é que eles ficam mansos. Ó, tipo, apertava e... hippie do deserto. Exato. Mas ele começa às vezes, por exemplo, falando as letras do alfabeto árabe. Aleph, Lam, Mem. Vou começar a escrever aqui agora, escreve aí. A-M-L, escreve aí, que no árabe seria o A-M-L, né? Aleph, L-M, Aleph, Lam, Mem. Escreve aí que eu vou falar. Letra A, letra M, letra L, escreve aí. Isso, vai. Agora quem quiser interpreta do jeito que quiser. A lua que... Entendeu? Aí o cara fazia isso. É meio, às vezes ele dá uma viajada assim. Isso aqui é uma analogia, tá, gente? Que ele tá fazendo, né? Mais ou menos, para dar mais ou menos a entender. Então, assim, ele é escrito de maneira mais direta. Os homens que fazem isso irão para o fogo eterno. É mais direto um pouco do que a Bíblia, no meu entendimento, tá? Mas, em suma, o Alcorão ele é completamente diferente da Bíblia. O Alcorão não é Bíblia. Bíblia não é o Alcorão. Alguns têm umas histórias que convergem. Dilúvio, fala em dilúvio um e outro, mas não é a mesma coisa. O Alcorão é diferente. Explica essa diferença que a gente estava até conversando antes de fazer o vídeo, a diferença de Corão para Alcorão. Bom, a palavra Quran, em árabe, Quran, ela significa recitação, leitura. Quran. Aqui não vai ter como. Esse livro aqui, esse Alcorão que ele é escrito em inglês, ele tem aqui escrito do jeito que está aqui, tá vendo? Quran. Quran. Ele é uma transliteração da palavra árabe Quran. Transliterou. Então, Quran em árabe significa escrito, recitação. Al-Quran é como se fosse o escrito, a recitação, que verte para o nosso idioma como Al-Corão. Al-Quran, Al-Corão. Como a gente vê nas palavras alface, algodão, alfazema. Se você falar Corão, é porque você verteu para a sua língua a palavra Quran. Trouxe do árabe Quran, jogou para a nossa Corão. Então pegou a frase lá no árabe Al-Quran, jogou para a nossa e virou Al-Corão. Então, tanto de uma maneira quanto de outra, tá certo. Tem gente que gosta de criticar. Seu ignorante, não é Al-Corão, é Corão. Que eu na página até postei o Corão uma vez, ele veio meio de malandro de galo. Especialista, a gente tá cheio de especialista. É tipo o técnico de futebol, né? Rapaz, outra coisa assim, você tá falando comigo também que a Bíblia, ela já foi transcrita por grego, latim, português, inglês, por aí vai. Já o Alcorão ele tem que ser lido em árabe. O Alcorão original é árabe. Tanto que você me mostrou que aqui mesmo está escrito o quê? Essa é a versão, vamos dizer assim, oficial do Brasil em língua portuguesa. Então ela tem que ser lida em árabe e aqui o que está em português a tradução, é como diz aqui, ó, tradução do sentido do nobre Alcorão para a língua portuguesa. Sentido, tá vendo aqui, ó, tá escrito aqui no tradução do sentido, não sei se vai dar para ler. Não dá pra ver não. Só fica embaçado. Mas aqui, quando você verte o Alcorão da língua árabe para qualquer outro idioma, isso é chamado de tradução do sentido. Uma tradução, uma versão. Não é o Alcorão. Por que não é o Alcorão? Porque uma palavra em árabe, ela pode ter diversos sentidos. Ou pode ter um sentido que no nosso idioma você não possui um sentido próprio. É que nem quando ocorre na Bíblia, que você tem várias palavras que significam coisas totalmente diferentes, quando você pega o original não significa aquilo. Exatamente. Um exemplo disso. Ele deu exemplo aqui, gente, quando a gente estava conversando antes, tá? Da palavra escravo. Ela não é. Explica isso aí pra galera aí. Porque na Bíblia, quando a gente vê lá, às vezes a gente vê lá algumas versões mais antigas, às vezes falavam escravo mesmo. Outras versões dizem servos. Aí os cristãos vêm falando, não, a Bíblia não está falando em escravidão, não é escravo, é servo, é trabalhador. Não é. A palavra hebraica é eved, que é servo, é serviçal, é escravo.
Tanto que no livro de Levítico, capítulo 25, de 44 a 46, você vê Deus falando mais ou menos assim, olha, vocês podem ter escravos de outras nações, mas não tenham escravos dentre os seus irmãos. É que nem o lance do não matarás, ele serve para o povo hebreu, não serve para os outros povos, tanto que depois ele sai chacinando todo mundo. Mata geral. De E aí o que acontece? Você podia escravizar pessoas de outros povos, mas não podia escravizar seu irmão de religião, de tribo. Pensa direitinho. Quer dizer que eu posso dar trabalho, dar uma profissão para pessoas de outros povos, eu não posso dar um trabalho, um serviço digno para a pessoa da minha clã? E no finalzinho do versículo 46, Deus fala assim, vocês são meus servos, meus escravos, vamos dizer assim, porque vocês foram servos na terra do Egito. Então olha só, a mesma palavra usada, Eved, ele fala assim, você pode fazer Eved das outras nações, você não faça Eved do seu irmão, porque vocês foram Eved no Egito. E quando eles foram Eved no Egito, foi coisa boa? Não foi coisa boa, porque precisou, de acordo com a história, precisou de Deus intervir para fazer com que o povo de Israel deixasse de ser Eved na terra do Egito. É claro que a gente está falando isso aqui do conto mitológico judaico-cristão, porque em registros históricos nem se tem evidência suficiente para ver se o êxodo realmente aconteceu. Isso aí é coisa discutível que pode ficar até para outro vídeo. Mas a gente está falando sobre a interpretação do livro, vamos lá. Isso. Tanto, por exemplo, tem as pessoas que falam que o dia, quando Deus fez a Terra em 6 dias, diz que o dia vale tipo milhões de anos para Deus. Sendo que a palavra, eu não sei se é Yom, eu não lembro, eu vou botar aqui na escrita Yom, né? Yom. Significa tipo o dia literalmente. Não é, tem outras palavras que dariam tipo de eras, tempos, mas não, ele usa justamente de porque ele se baseia em passagem bíblica que diz assim, o dia do Senhor será como... Então, é um período de tempo no futuro em que Deus vai... Mas se você for olhar direitinho na primeira vez que aparece a palavra Yom, no livro de Gênesis, a Bíblia fala assim, e foi à tarde e amanhã o Yom 1, o dia 1, Yom. Eu te pergunto, se Yom significa um período de 1000 anos, vamos dizer que significa 1000 anos, como que você identifica a tarde e amanhã de um período de 1000 anos? Exatamente. E foi à tarde e amanhã o período de 1000 anos. Onde começou a tarde de um período de 1000 anos? Eu acho que é assim, tipo assim, ele identifica, tipo, quantas voltas Deus dá em torno de si mesmo, porra. Só se foi isso, não sei. Cara, e também tem aquele versículo que para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. Mas isso não tem nada a ver. Cara, tem nada a ver com esse trecho. Tipo assim, e mesmo se tivesse certo, então ficou tipo milhares de anos Deus criando a terra, para depois ficou mais milhares de anos criando as plantas e depois outros milhares de anos criando o sol e as estrelas. Não faz sentido. Então, só voltando aqui ao Alcorão. O Alcorão, acho que é o que todo mundo quer saber, ele manda matar? Não. O Alcorão quer dizer... Acho que muita gente se chocou com isso agora. Sim presta e atenção, não. Presta atenção. Sim e não. Só fazendo um parênteses aqui antes do tema que a gente falou antes, o Alcorão ele deve ser necessariamente pelos muçulmanos nas mesquitas lido em árabe, estudado em árabe, mas também com a tradução em português para dar sentido. Porque tem palavras no Alcorão em árabe que para a gente traduzir o sentido é preciso quase que fazer uma frase em português. Então só para deixar claro, pessoal, que o Alcorão original é o escrito em árabe e o que está em português é uma tradução, a versão para você ter um entendimento do que está escrito em árabe. Mas é incentivado nas mesquitas o estudo em árabe. Fecha parênteses. Só dizer, o cara não é o dono da razão, mas tipo assim, isso aqui é só uma pequena amostra de livros que o cara estudou para poder falar essas coisas. Não sou especialista não, sou um sheik não. Ele não é especialista em nada, mas ele tentou buscar uma base, ele estudou isso durante anos, então ele já foi muçulmano, não é isso? Um ano. Então, tipo... Já estudava um pouco do islamismo antes, depois eu me converti, fiquei um ano. Então o cara procurou saber. Claro que pode ter, você que está assistindo aí, deve ter, sei lá, 10 anos, 15 anos, alguém fala, não, isso aqui tá errado, esse ponto todo, mas no geral, o que o cara tá falando tem todo sentido. Então por isso que eu não vou fazer um vídeo sobre o tema que eu não conheço, correto? Vou trazer um cara que entende. Então, continuando aqui, o Alcorão manda matar sim ou não? Sim e não. Da mesma maneira como a Bíblia manda matar,
sim e não. Em Êxodo 20 você vê que está escrito não matarás. Mas ao mesmo tempo Deus manda Josué matar geral na cidade de Jericó. Que é aquele caso que a gente explicou. Não matarás o seu povo. Vale isso pro povo. Não matarás enquanto for conveniente. Se for conveniente, você passa o rodo. E depois a Bíblia é só chacina. Sim e não. Então o que acontece? O Alcorão, as pessoas procuram citar inclusive versículos que mostram que mata geral, persegue, mata onde você quiser, onde você encontrou tal. Então, por desconhecimento, as pessoas inclusive acham que o Alcorão manda matar judeu, não manda matar judeu, não manda matar cristão, não manda matar quem se apostata da fé islâmica. Não manda. Tá? Quer ver? Eu vou ler um trecho aqui para você ter mais ou menos uma noção. Quando os cristãos falam que você tem que ver o contexto, você cita algum verso da Bíblia, já tá vendo, isso aqui é imoral, isso aqui é absurdo. Eles falam muito em ver o contexto. Hermenêutica, exegese, hermenêutica. Aí você vai ver o contexto e dizer é pior ainda. É pior ainda. Então o problema, quando o cristão fala, não, você tem que ver o contexto, é que o contexto também é imoral. Às vezes pior, cara. Entendeu? A maioria das vezes é pior. Em que contexto você aceitaria que uma garota que fosse estuprada, como castigo para o estuprador, ele casasse com ela? Em que contexto isso é moral? Não tem contexto pra isso. Não tem contexto. E assassinato de criança, filho? 1 Samuel 15:3, eu adoro esse trecho. Manda matar crianças de peito. Em que contexto matar criança de peito é legal? Tá bom, vamos dizer que a família dessa criança seja só de assassino. Você não podia, a Bíblia não podia dizer assim, pega a criança e cria como filho adotivo. Exatamente. Coloca no orfanato. Como tem cristão que gosta muito de citar o William Lane Craig, né? Que ele fala, aí tem um argumento dele que diz assim, não, mas essas crianças iriam crescer imorais, iriam virar... Então tem que mandar matar todas as crianças das favelas. Porque elas estão crescendo no meio da violência, no meio de traficantes, no meio de drogas. Manda matar todas as crianças da favela. É um argumento imoral, cara. Isso não faz o menor sentido. E se elas não fossem virar, como você estava falando, elas iriam para o céu viver eternamente ao lado do Senhor. Olha a brecha que esse tipo de pensamento e religião abre para cometer atos insanos. Entendeu? Aí agora você está falando que o contexto do Alcorão realmente acontece. Tem que ter o contexto. Você tem que observar. Você tem que observar o contexto. Não estou aqui, só para relembrando a galera, não estou aqui defendendo a fé islâmica, não estou aqui defendendo a doutrina islâmica. O que eu estou defendendo é você ser justo o suficiente para poder fazer uma crítica embasada. Porque a gente aqui é ateu, galera, tanto eu quanto ele, o Eduardo Iori que tá ali também, porque a gente procurou estudar essas coisas. Depois, a gente não viu lógica, não viu sentido, a gente viu uma série de absurdos, por isso que a gente se tornou ateu. Então a gente não está aqui falando, virei ateu porque um dia eu acordei e estava com nada para fazer, falei, vou virar ateu nessa porra para ficar revoltado com meu pai, com a minha mãe, e mandar repeti de ano, passei na faculdade, caguei, agora sou ateu. Não, isso aí é realmente que nem os crentes adoram falar ateu modinha, a gente não é essa porra, a gente estudou, tá? Minha esposa me traiu com um pastor, não quero ser mais crente, eu vou virar ateu. Exatamente. Não tem nada de negócio. Eu concluí o ateísmo, né? Concluí que não existe Deus quando eu procurei o Deus verdadeiro. Eu queria seguir o Deus verdadeiro, então eu fui procurar o Deus verdadeiro. Deus te revelou que ele não existia. Eduardo foi procurar chifre de cabeça de burro, conhecer mais a religião dele, o Deus que ele adorava, e acabou que não encontrou Deus algum. Deus sempre revela que ele não existe. Aí continuando. Sim, mas aí tá, beleza. O principal capítulo usado para as pessoas que gostam de acusar o Alcorão. Isso, fala que ele manda matar, é o capítulo 9. A surata At-Tauba, a surata do arrependimento. O nome do capítulo é o capítulo do arrependimento, a sura do arrependimento. Esse capítulo ele começa dizendo assim, dizendo que Allah rompeu a aliança dele com os idólatras. Eu rompi com os idólatras. Por quê? Porque o Deus, o Allah não é um nome próprio. Allah é a palavra Deus em árabe, para que as pessoas fiquem sabendo. Allah não é o nome próprio do Deus dos muçulmanos. Inclusive a Bíblia cristã em árabe, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, está escrito, no princípio criou Allah os céus e a terra.
Então Alá é Deus em árabe. E no Em hebraico é Eloah. Elohim no plural. Ou Eloah É porque no singular. Elohim é Deus e deusas, né? Tipo, É. no princípio criou Elohim os céus É. e a terra. No princípio criaram os É. deuses o céu e a terra. Pode ser Eloah ou Elá. Elá. Alá em árabe, Elá em hebraico. Ou Eloah em algum E também tem sentido, acho que feminino e masculino, né? Que é tipo andrógeno a palavra. Deus e em- Deus. Então, tipo, Elohim é plural. Plural e detalhe, não é plural de 3, não. É plural de mais de 3. mais de 3. Porque, tipo, cara, as pessoas não estudam a própria religião. No princípio, a religião é judaico-cristã, ou judaica, sei lá. Em Israel começou como um panteão. Baal, El, Asherah, Jeová, por aí vai. Eram vários deuses, não é isso? Exatamente. E o termo, quando o hebraico tem uma peculiaridade. Quando você quer colocar uma palavra no plural dual, ou seja, 2 livros, Uhum. 2 casas, 2 homens, existe a forma própria Aí. para esse plural, tá? Tipo assim, Elohai, vamos dizer, 2 deuses. Você olha e já sabe, opa, 2 deuses. Quando tem essa terminação im, Elohim, Baalim, Ashkenazim, é plural geral, de vários. Não são 2, não são só 3, não são só 4. É infinito. Vai ter cristão agora arrancando os cabelos agora. Então, tudo que está Elohim, Bereshit bara Elohim, no princípio criou deuses, os céus e a terra. Eles falam, não, mas o verbo está no singular. Dane-se. De repente o cara lá também era analfabeto, escreveu lá de qualquer maneira. No princípio criou os deuses, nós vai. Igual tem muito burro escrevendo, nós vai, é nós, galera. Aí lá no fundo dos cadão, porra, o cara botou, é nós. Pô, isso aqui E realmente... na verdade, até assim, em sabedoria criaram os deuses. Tem uma. Cara, só essa frase. a Kabbalah interpreta também de várias maneiras Pô, esse tem- versículo. Esse versículo, ele é destrinchado pra caramba na Kabbalah. Então, o termo Alá é Deus em árabe. Então, esse Deus dos árabes, em língua árabe, ele diz que ele está em rompimento com os idólatras. Porque os idólatras acreditam em mais de um Deus. Uhum. E ele diz que só ele é Deus, só existe um Deus. Então fala aqui, no capítulo 9, e começa aqui no versículo 2. Percorrei livremente a terra durante 4 meses, e sabei que não escapareis do castigo de Alá, os Deus, e que Deus desprezará os renegadores da fé. É uma proclamação de Alá e de seu mensageiro, Maomé, aos homens, no dia da peregrinação maior, que é uma festividade deles. Que Alá e seu mensageiro estão em rompimento com eles. Aí está aqui. Se eles vos voltais arrependidos de sua idolatria, vai ser melhor para eles. E se eles voltam as costas para você, saiba que eles não escaparão do castigo de Deus, de Alá. Avisa isso, Maomé, ou Muhammad, aos que renegam a fé, doloroso castigo os aguarda. Exceto com os idólatras com os quais vocês fizeram aliança. Veja que ele está falando dos idólatras. Uhum. Os idólatras que vocês fizeram aliança. E em seguida, em nada eles vos faltaram e não vos auxiliaram ninguém contra vós. Ou seja, eles não incitaram ninguém a combater vocês. Vocês fizeram aliança com eles, mas em seguida eles não te traíram, não fizeram armadilha para você, fizeram nada contra vós. Então, completem o pacto com eles. Está falando dos idólatras. Uhum. Até o período contratado, combinado. Porque Alá ama os piedosos. Quando os meses sagrados se passarem, aí é que começa o problema agora. Matai os idólatras, onde quer que os encontreis, e apanhai-os e sediai-os, e ficai à sua espreita, onde quer que eles estejam. Então, se eles se voltarem arrependidos, e cumprirem a oração, e concederam a zaká, que é um tributo,
um dinheiro, deixai-lhes livre o caminho. Por certo, Alá, Deus, é perdoador, misericordioso. Se um dos idólatras, está falando idólatra, não está falando convertido. Se um dos idólatras te pede defesa, defende-o até que ouça as palavras de Alá, de Deus. Em seguida, faz-o chegar à sua casa, a seu lugar seguro. Isso porque é um povo que não sabe de nada, inocente. É um povo que não sabe. Como os idólatras poderiam ter pacto com Deus e seu mensageiro, se são idólatras? Então, se esses idólatras são retos convosco, sede retos com eles. Por certo, Alá ama os piedosos. Aí aqui no versículo 8 ainda fala que a maioria deles, dos idólatras, é perversa. Beleza, vamos ver mais aqui. Se eles se voltarem arrependidos, cumprirem a oração e conceder zacá, aquele tributo, serão, pois, vossos irmãos. Beleza. Se violarem seus juramentos, depois de haverem pactuado com vocês, e difamam a vossa religião, combatei-os em nome da fé. Por certo, para eles não há juramento respeitado. Então aqui está. Muita gente pega esses versículos aqui para dizer que não, manda matar, tá vendo? Olha só, manda matar judeus, cristão. Não. O versículo 29 também diz aqui: dentre aqueles aos quais fora concedido o livro, os judeus, é uma menção aos judeus e aos cristãos, que no Alcorão são chamados de povos do livro. Porque a uns foi dado o livro e a outros também. E o muçulmano, naquela época, era incentivado tanto a obedecer a Torá de Moisés, quanto ao Evangelho de Jesus. Que tem gente que acha que não é o mesmo Deus, né? São três religiões com três deuses diferentes. Já o muçulmano diz que era, ele ensina que era. Só que, o que o muçulmano ensina? Deus deu revelação para o judeu, mas o judeu deturpou, acrescentou, deturpou, estragou. Deus deu revelação para os cristãos através de Jesus, mas aí ao longo do tempo se corrompeu. Aí por fim Deus deu o Alcorão para os muçulmanos, bem conveniente, e preservou o Alcorão. Agora Deus preservou. Deus não tinha poder para fazer isso com os judeus nem com os cristãos, fez com os muçulmanos. Então eles ensinam isso. Dentre os povos do livro, que é judeus e cristãos, combatei os que não creem em Deus, nem no juízo final, e não professam a verdadeira religião, o Islã. Aí o pessoal pega isso aqui e, ó, tá vendo? Manda matar cristão, manda matar judeu. O interessante seria poder ler vários versículos desse capítulo 9 mesmo, que as pessoas usam para ensinar isso aí. Mas, o que eu posso dizer é o seguinte, o contexto dessa época, o contexto em que foi escrito esse capítulo 9 do Alcorão, é um contexto em que os muçulmanos estavam sofrendo perseguição, tanto por parte de judeu quanto por parte de cristão. Veja bem, no ano de 570, 580, 600 ali, já havia judaísmo, cristianismo, como grandes religiões. Então quando surge Maomé pregando um Deus diferente do judeu, um Deus diferente do cristão, é claro que isso entra em conflito. Entra em conflito. E o que acontece? Começa a sofrer perseguição. Inclusive dentro do próprio povo árabe, que era politeísta, que adorava outros deuses. Então eles começam a sofrer perseguição. Então esses povos começam a perseguir os muçulmanos, que eram minoria. O judeu perseguia, o cristão perseguia, os árabes perseguiam. E aquela parte que você falou uma vez do cristão zombando, da Bíblia zombando as outras religiões? Ah, do profeta Elias? Tá, daqui a pouco eu vou contar lá. Então, cada um perseguia e também se fazia de vítima ao mesmo tempo. Perseguia porque é aquele negócio. Os evangélicos perseguem e se fazem de vítima. Exatamente, pô. Entendeu? Atrapalha os negócios. Né? Então, aí o que acontece? Eles sofriam perseguição. Eles eram privados de fazer sua adoração, esse negócio todo. Então aí, Maomé recebe a revelação divina de que se alguém combate a sua religião, se alguém está procurando destruir a sua religião, te perseguir, te matar por causa da sua religião, então você tem que combater esse pessoal. Traduzindo em miúdos,
Defesa pessoal, autodefesa. Mas isso aí Legítima defesa. tá no Alcorão ou são ditos de Maomé? Não, isso está no Alcorão. Quando ele fala combatei os idólatras, é por causa disso. Uhum. Porque esses idólatras, considerados idólatras, cristãos que adoravam outro Deus, judeu que adorava um Deus diferente do Deus do Alcorão, os árabes politeístas, então esses idólatras deviam ser combatidos, entendeu? Deviam ser como se fosse legítima defesa. Então a treta começa aí, quando eles começam a proferir essa nova versão de Deus, que seria na língua deles Alá, e entra em conflito com o judaísmo e o cristianismo, Exatamente. que eram a maioria. Os próprios árabes Aham. também, os próprios Os árabes também. árabes que eram politeístas. Exatamente. Então aí que começa toda a Exatamente. Então eles estavam cercados de todos os lados e eram minoria. A princípio, Maomé chegou lá para a esposa dele, caramba, maluco! Recebi uma revelação agora, ó, tô até tremendo. Porra, me dá um Rivotril aí que tá foda. Entendeu? Uhum. O cara chegou todo assustado, recebeu uma revelação, foi para casa, falou para a esposa acreditou nele. Aí, tudo encenação também. entendeu? Provavelmente. Aí acreditou, ela tinha 40 e pouco, ela era mais velha que ele. Aí acreditou, aí o sobrinho, o primo, o irmão, sei lá, acreditou também, então ele tinha uma minoria que acreditou nele. E aí. E começou a professar. Aí começou a treta, aí o bagulho começou a ficar doido. Então outras pessoas outras religiões começaram a combater. Uhum. Combater. E aí ele vai ganhando adeptos. O cara era pobre, era assim, pobre não, a esposa dele era rica. Mas ele foi um cara que nunca viveu de riqueza, ele era nômade, comerciante, vivia comerciando no deserto. Então ele era comerciante. E não tinha grandes possessões, a esposa dele tinha, era rica. Mas ele começou com aquilo ali, começou a sofrer perseguição. E esse capítulo, essa sura, fala justamente isso, combater aqueles que estão te combatendo, perseguir os que estão te perseguindo. Entendeu? E aonde você encontrar, nesse momento de combate, onde você os encontrar, você mata. Pior que isso, a Inquisição fez. Pior que isso, os judeus, sob o mando de Josué, fez. Que foi cercar cidades que estavam pacíficas, lá em Jericó, terra de Canaã. Estavam todo mundo quietinho vivendo na dele, cultuando o Deus dele. Cerca essa galera que vão sentar o sarrafo. Ninguém está defendendo, tipo, justificando, tipo, o que os muçulmanos fizeram, não. Não, é só para explicar assim. Tanto na hora de fazer uma crítica, fazer uma zoação, fazer com base. Fazer com uma base. Que entendeu? Assim, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo é tudo a mesma farinha do mesmo saco. O que a gente está fazendo aqui é dar base para o pessoal fazer uma zoação com maneira, legal. Entendeu? Com coerência. Vai falar o que está sabendo, o que está realmente acontecendo. Não vai chegar a falar, o Alcorão manda estourar, se explodir, matar os outros. Não nunca leu o Alcorão. Nunca não sabe o peso. Quantos gramas que pesa, não sabe. Aí o que acontece? Agora que aquela pergunta que eu acho que todo mundo está esperando. O terrorismo vem do Alcorão? Não, o terrorismo não vem do Alcorão. Da onde vem o terrorismo praticado hoje no plano Charlie Hebdo, nas Torres Gêmeas, essas coisas? Qual é a origem disso tudo? Olha, essa pergunta, ela exige uma resposta que levaria, eu acho que 1 hora ou mais, para responder minuciosamente. Se o vídeo ficar longo, a gente vai fazer uma parte 2, então fica aí. Se você está interessado, continua que vale a pena, o cara é crânio. Vamos lá. Porra, sexta-feira 13 teve várias partes, mais de 7 partes, por que eu não vi? Porra, não pode ter mais de 2 partes. Então o que acontece? O terrorismo moderno que a gente vê não surge com o Alcorão. Isso aqui é uma parte que tem que ficar bem clara, porque tipo assim, claro. muito mimimi, é uma questão profunda, envolve muita questão política, cultural, regional e de várias épocas e de várias épocas e momentos históricos diferentes. Então, galera, vai faltar coisa, vai faltar informação, porque é muita coisa. Um detalhe aqui modifica um detalhe lá, vai faltar. Mas a gente vai trazer aqui o quê? Uma base. Então preste atenção. Para poder zoar melhor. Para você ser um ateu mais completo. Então o que acontece? O terrorismo moderno, o que aconteceu na França recentemente, tem a ver com o desrespeito à religião muçulmana, desrespeito à fé muçulmana. É o que o Eduardo falou, que eu vou falar mais na frente, sobre desrespeitar a religião. Então, houve lá, os caras desenharam de respeitar a religião, né?
O que é visto, o que é espalhado pela mídia, o que as pessoas pensam hoje em dia? Se você zoar o muçulmano, se você zoar Alá, zoar Maomé, zoar a fé islâmica, você está passivo de sofrer retaliações, sofrer assassinato, atentado terrorista. Então, o que acontece hoje, o que é disseminado na cabeça das pessoas é isso aí. Você vai morrer porque zoou o símbolo do Islã, zoou o profeta Maomé, tá? Fez isso, fez aquilo outro. Aí o cara vai e comete um atentado terrorista. Explode, esfaqueia, atira, isso tudo. Mas, veja o que o Alcorão fala sobre aqueles que desdenham, sobre aqueles que rejeitam os sinais que o Alcorão dá da existência de Allah, aqueles que se afastam da fé. Perceba só, capítulo 6 do Alcorão, a sura 6, chamada de O Gado. O nome desse capítulo, a surata 6, é O Gado. Al-Anan. No capítulo 6, versículo 68, diz assim: quando vocês se depararem com aqueles que difamam os nossos versículos, afasta-te deles. Ou em alguma versão, outra versão, tá? Dá de ombros. Tô cagando e andando. É só isso que fala. Até que mudem de conversa. Mudou de conversa? Volta a falar. Não tem nada dizendo assim, vai lá e explode aquele... Mata, passa a faca. Não. Eu estou lendo que está no Alcorão. Tá? O que eles fazem, se mata, se explode, isso aí é um caso à parte. O que está no Alcorão, o livro principal deles, é o que está escrito aqui. Até mudarem de conversa. Pode ocorrer que Satanás te fizesse esquecer disso. Porém, após a lembrança, não sente com os injustos. Se afasta deles. A Bíblia diz algo parecido em Tito 3,10. Ao homem herege, aquele que é herege, depois de primeira e segunda demonstração, evita. Está escrito em Tito 3,10. Isso quando está mandando matar e fazer outras coisas passar das partes da vida. Exatamente. Então, capítulo 6 do Alcorão, versículo 68, fala isso. O capítulo 3, versículo 20, fala assim: se eles discutirem contigo, falando com Maomé, e disserem assim: eu submeto a Allah, submeto, assim como aqueles que me seguem. Pergunta aos adeptos do livro e aos analfabetos, aos sem letra: tornai-vos aí muçulmanos? Vocês vão se tornar muçulmanos? Se tornarem, bem, tranquilo. Mas se eles negarem, se converterem, sabe que a ti, a você, Maomé, compete apenas a proclamação da mensagem. Você só tem que falar. E Deus é observador de seus servos. Então, se o cara não quer se converter ao Islã, o Alcorão diz que dá de ombro, caga e anda. Você já avisou. Eu não sei se vocês repararam que com ele lendo aqui o Alcorão, dá pra ver que o Alcorão tem uma conotação totalmente diferente do que é pregado por aí. Então é por isso que o Alcorão, o Islã, ele está se difundindo muito. É a religião que mais cresce. Porque quem conhece sabe que não é isso que a mídia passa. Não é isso. Mas aí entra a pergunta: tá, mas e o terrorismo? Exatamente. Vem de onde? Vou responder agora. Vai ter gente que vai me xingar. Vai ter gente que vai discordar e vai discutir o canal, talvez. Não, isso aí. O cacete. A pessoa que discute por causa de uma opinião contrária é porque está sendo ignorante. É. Não está gostando de ouvir uma outra versão. Mas provavelmente vai ter gente. Com certeza. Vai ter gente aqui a partir de agora. Vai comentar, vai me Vai falar esculachar assim: pra caramba. o Antônio e o Helder viraram muçulmanos. Então, e você falou que ia detonar o Alcorão. Só pra constar, eu tô cagando e andando pra lá. Eu quero mais que o Alcorão, o muçulmano, a Allah, vai tudo pra casa do caralho também. Isso aqui é pra você que quer ter base, quer ter um entendimento mais aprofundado. Por isso que a gente tá fazendo esse vídeo. O Helder no celular da casa dele, que é longe, minha casa é longe, para poder fazer um vídeo à toa. A gente fez aqui para poder trazer uma base, um conhecimento para vocês. O cara trouxe bastante livro, bastante conhecimento e está passando aqui. Vamos voltar lá então, aonde surge esse... O terrorismo. Beleza. Esse terrorismo.
Depois da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra se apossou do Oriente Médio. Ali, aquele período ali se apossou do Oriente Médio, se apossou da Índia, né? Tanto que Gandhi conseguiu libertar a Índia do jugo inglês através daquela política da não violência, né? Da desobediência civil. Exatamente. Isso é bom falar até em Gandhi. Eu acho que a gente tinha que fazer até um outro vídeo falando dele, porque o pessoal fala muito de JC, Jesus Cristo, que é um personagem que talvez nunca tenha existido, é o que é o mais provável. Mas esquece que teve vários outros homens que fizeram mais do que ele, inclusive, como foi o caso de Gandhi, na minha opinião. Exatamente. Então Gandhi conseguiu, através da filosofia dele, libertar a Índia do domínio inglês. Bom. Beleza. Bom. Então a Inglaterra se retirou da Índia. É claro que outros fatores contribuíram. Se a Inglaterra quisesse firmar, bater pé junto e ficar na Índia, ia ficar. Mas a Inglaterra estava quebrada financeiramente por causa da Segunda Guerra. A gente pode fazer até uma analogia então dos Estados Unidos com o Vietnã. Exatamente. Se ele tivesse ser batido o pé e ficado. Só que já tinha perdido a guerra moral. Moralmente já. Então, tipo assim, mas durante a guerra, a gente já está aqui no pós-guerra, durante a guerra, os judeus eram refugiados, certo? Durante a guerra os judeus estavam fugindo da Europa, fugindo principalmente da Alemanha. Para onde eles estavam indo, assim, em alguns lugares? Eles estavam buscando auxílio aonde tivesse porta aberta. Onde tivesse porta aberta. Mas a cúpula judaica internacional, que alguns gostam de nomear como uma cúpula sionista, por uma estratégia política, pediu para que vários países, incluindo os Estados Unidos, fechassem suas portas para esses judeus. E o que aconteceria? Esses judeus iriam buscar refúgio na terra de seus ancestrais, a antiga a Palestina. Tudo com uma jogada estratégica. Por quê? Porque em 1897, no primeiro Congresso Sionista, já havia sido decidido que deveria ser criado o Estado judeu na Palestina. Com autorização ou não do... Aí eles iam dar o jeito deles. Lembrando que os locais propostos a princípio eram Uganda, a Patagônia Argentina, a Amazônia brasileira. Nenhum dos lugares que era... Mas aí a voz dos religiosos deu o pitaco de que não, peraí, tem a terra de nossos ancestrais na Bíblia. Então começaram a fazer uma analogia do povo daquela terra. E criou-se aquele ditado que diz: um povo sem terra para uma terra sem povo. O que não é verdade, porque nessa terra já havia os palestinos. Já havia gente morando lá, inclusive judeu também. E aí o que aconteceu? Os judeus estavam fazendo sua fuga para a Palestina. Lembro também aqui que na Alemanha havia a agência judaica que, junto com o governo nacional socialista de Hitler, eles favoreciam essa imigração do judeu da Alemanha para a Palestina. E eu posso provar isso. Existem relatos históricos, documento que pode ser provado assim, que isso aconteceu. Agência judaica na Alemanha. E quando o judeu saía da Alemanha para ir para a Palestina, inclusive ele era ressarcido. Tá? Ele recebia uma grana, coisa que outras pessoas de outros povos não recebiam. Nesse momento vai ter gente me xingando. E o que aconteceu? Minha mãe já sofreu nesse momento. Esse é o vídeo para dar treta. Vamos lá. E o que aconteceu? Os judeus começaram a fugir para a Palestina por causa da perseguição, né? E o que acontece? Os palestinos, ouvindo que caramba, estão perseguindo os judeus na Europa, os palestinos recebem os judeus de bom grado, de braços abertos, tá? E recebe, até chegar um momento em que a Palestina começa a ser invadida mesmo por judeu. Vem muito judeu. E o palestino começou a perceber que, peraí, gente, para onde vai essa galera toda? Peraí. Então começou-se a ter uma suspeição. Pô, a gente vai perder terra aqui. E aí, o Mufti, que era um sheik, que era uma liderança religiosa dos muçulmanos na Palestina, ele se encontra com Hitler na Alemanha para pedir para Hitler parar de mandar judeu para a Palestina. Por isso que no Google você encontra a foto de Hitler e esse sheik, o Mufti de Jerusalém. E as pessoas dizem, tá vendo?
os muçulmanos colaboraram com os nazistas, não sei o quê. Não tem nada a ver. Diferente dos católicos que apoiaram Hitler. Não tem nada a ver. Ele foi lá pedir para Hitler parar de enviar judeu para a Palestina, via agência judaica alemã. Porque já estava muito judeu lá. Estava começando já a ter conflito, aquisição de terra. O judeu chegava e falava, peraí, essa terra é de meus ancestrais. Eu tenho direito. E o cara tá morando aqui, não. Aí começaram os conflitos, tá? Começou aí a sementinha do conflito. E aí Hitler resolve lá, pô, beleza, eu vou... Tá bom, eu vou parar de enviar judeu para lá. Aí fechou a agência judaica. Mas os judeus continuaram a ir para lá. Judeus da Rússia, com medo de uma invasão nazista, os nazistas estavam invadindo a Rússia, Polônia, Tchecoslováquia. Então estavam invadindo. Pô, eu vou fugir daquilo, vai sobrar para mim. Vou vazar. E ia para a Palestina. Invadiram a Palestina. Começaram a invadir. E aí o que começa a acontecer? O conflito. Os palestinos. Já começa a ter esse conflito. Aí, pois bem, a Palestina estava sob o mandato inglês. A Inglaterra, lembrando, estava quebrada financeiramente por causa da Segunda Guerra. E começa esse conflitozinho. O judeu começa a ir para lá. E com auxílio financeiro, os judeus iam para lá. Tinha judeu que ia com auxílio, os judeus recebiam auxílio financeiro realmente dos Estados Unidos, de outros países. Até porque tinha judeu, tinha e tem judeus no poder nesses centros econômicos. Muita coisa. No Congresso americano, então, não se fala, né? E aí, com a ajuda da família Rothschild, Rockefeller, eles iam se armando. São aquelas 13 famílias onde muita gente gosta de fazer aquela tal de conspiração. Conspiração, mas tá tudo rico. Essas coisas. Conspiração, tá tudo rico. Não entrando nesse assunto de Illuminati, os caras são ricos mesmo e financiam as causas de judeus e a causa do... Pra você ver, até Hollywood faz brincadeira. Tem filme aí que mostra o judeu sempre rico. Pega aquele filme Sem Dor, Sem Ganho, que fala dos caras, um fato real, baseado numa história real. Os caras que eram saradinhos, um dia resolvem assaltar, sequestrar um cara ricão, que era judeu. Então, mostra ali. Foi uma história real. Um cara era judeu e era milionário. Era um traficante, uma coisa assim. Mas a Hollywood faz brincadeira com essas coisinhas. Piadinha. Que tem um fundo de verdade. Então, o que aconteceu? Os judeus começaram a ir para lá, mas com o passar do tempo começou a se armar. Montar seu próprio exército, que eles chamavam de exército de resistência. Aí surgiu o Irgun, um dos exércitos israelenses, um dos primeiros exércitos israelenses. Irgun, Haganah, Força de Defesa, Yokun, Yotam e outros exércitos. Começaram a fazer pequenas alas, como se fosse hoje Al-Qaeda, Al-Nusra, essas coisas que você vê, Al-Fatah, ISIS, exatamente. Então, essas células. Pequenos focos de resistência. Exato. Só que eles não brigavam entre si, como os muçulmanos lá brigam. Eles eram unidos. Xiita contra sunita, contra curdo, entendeu? Eles eram unidos, porra. Só que cada ala dessa tinha uma função. Uma função só especialista em bomba, outra em assalto a quartel inglês. Então eles invadiam os quartéis ingleses, se apoderavam de armamento, de tudo. E tocavam o terror. Eles usavam praticamente tática de guerrilha, né? Exatamente. Tática de guerrilha. Então, os judeus, a partir desses pequenos exércitos, Irgun, Haganah, antiga, eles começaram a criar terror na Palestina para espantar primeiro o governo inglês e futuramente, posteriormente, os árabes lá, os palestinos, para eles tomarem posse da terra. Então eles começaram... O livro do primeiro-ministro Menachem Begin, o livro autobiográfico dele, nesse livro, ele diz que nós fazíamos atos terroristas. Nós judeus, né? Judeus. Judeus também para lá. Judeus. Então, nós cometíamos esses atos, que as pessoas nos chamavam de terroristas, mas nós nos denominávamos simplesmente rebeldes. Então, respondendo a pergunta que foi destrinchada durante todo o vídeo, que deve ter ficado longo pra cacete, quem começou a história do terrorismo foram... Na Palestina foram judeus, através desses pequenos exércitos, do Irgun, do Haganah. E o que aconteceu? A Inglaterra, quebrada financeiramente, começou a ver que, pô, não posso ficar aqui não, cara. Tá tendo muito problema, tô tendo muito gasto com armamento, reconstruir a quartel, manter
soldado, curativo, enfermaria, isso é a parada toda, Tava muito quebrado gasto. da Segunda Guerra. O que a Inglaterra fez? Fez a Declaração Balfour, em conluio com a família Rothschild. O que aconteceu? Entregou a terra da Palestina, 55% para os judeus, que eram minoria, e 45% para os palestinos, que era a vasta maioria no território. Pronto, começou o conflito. Aí, os palestinos vendo que esse terror dos judeus deu efeito, surtiu efeito, pois eles alcançaram o objetivo, eles também, com o tempo, começaram a praticar o terrorismo. A diferença é que agora eles também se explodiam junto com a bomba. Sendo que a diferença que eu vejo assim, maior é que os palestinos não têm ajuda dos Estados Unidos. Não tem ajuda diretamente assim não. E a ajuda que recebe é bloqueada, porque eles vivem em volta de muros, que não entra material de construção, não entra vergalhão, não entra cimento, não entra determinados tipos de tecido. Tem frutas, especiaria, coisa de comida que não entra, Israel bloqueia. Os palestinos não são independentes, não têm soberania, não tem um exército, não tem aeronáutica, não tem marinha. Eles têm um grupo rebelde de pessoas lá do povão que, pô, peraí, os caras chegaram pra cá, invadiram nossas terras, vamos rever essas terras. E aí se rebelaram, deram um nome para esse grupo, Hamas, Jihad Islâmico e tal. Aí resistem até hoje a Israel e vão continuar resistindo até o fim. Eu não sei se você entendeu, mas até agora o que a gente está dizendo é que não é que Israel está certo ou que os palestinos estão errados, ou que os palestinos estão certos e Israel está errado. É que os dois fizeram cagada. Os dois estão errados durante a história. Tem um ponto de ignição? Tem. Uns vai dizer que a culpa começou com Israel, outros vão defender que a culpa começou com os palestinos. Mas os dois, cara, os dois estão errados. Nada justifica você explodir crianças, explodir pessoas inocentes em nome de uma causa. Nada justifica isso. É uma... Exatamente. O que a gente está tentando dizer assim, o buraco é muito mais embaixo da onde que a mídia passa. Não é essa camada superficial que tentam passar, tipo de Israel e Estados Unidos são os heróizinhos, a Europa é o heróizinho. E principalmente Israel, é sempre retratadamente como vítima. Sempre vítima. Sempre vítima. Recebe 6 bilhões em ajuda dos Estados Unidos por ano. 6 bilhões. Comanda o Congresso americano. Comanda o Senado lá dele todinho na Congresso. A mídia tem o AIPAC, que é um comitê só para comentar assuntos relacionados aos interesses de Israel. É apoiado por Estados Unidos. Sempre foi. E por famílias ricas, poderosas que são judaicas. Exatamente, exatamente. Então é mais um tema para depois outros vídeos. Isso daí é mais um tema. Mas o que a gente pode dizer é que o terrorismo islâmico é algo que tem sua origem em causas políticas. Causa política, não religiosa. É claro que o Alcorão diz que se alguém tenta tomar teu território, a tua casa, aí você tem que combater. O Alcorão fala isso. Se alguém vem te desapropriar, combata. Então por isso que as pessoas vão ver Hamas, vão ver outros grupos islâmicos com metralhadora e Alcorão. Eles não estão lutando em nome de Deus pela religião. Estão lutando embasado naquilo que o Alcorão também fala. Se alguém combate você e tenta expulsar a tua família do teu território, combata. É claro que tem outros segmentos islâmicos que vão se influenciar na... interpretações de sheik também. Exatamente. Não, a gente está falando assim, não é o Alcorão. A religião em si influencia. Exatamente. A religião está influenciando, certo? Tanto que eu faço post falando que a religião islâmica é incorreta, o Helder já faz isso na página dele, mostrando os pontos negativos da religião. O que a gente está falando aqui é o seguinte, vai criticar, critica com base. Critica sabendo o que aqui está dizendo, o que não está dizendo. Até porque eu não vou fazer uma crítica de algo que eu não sei, correto? A gente está aqui, ó. Isso é só a ponta do iceberg que a gente falou aqui no vídeo. É só a ponta. Isso aqui é coisa para ficar debatendo dias e dias e dias. É muito vasto. É um assunto que engloba vários contextos, várias épocas, vários temas. Então, galera, o vídeo ficou longo. A gente aqui já esclareceu muita coisa e ainda falta muita coisa a ser esclarecida. Falar sobre jihad? Falta falar sobre muita coisa. E se você não entendeu, ficou com alguma dúvida, comenta aqui que com certeza eu ou o Helder, principalmente o Helder, vou pedir a ajuda dele para tentar comentar com vocês aqui, debater, pesquisar, passar algum link, informação, apresentar os livros que você deve estudar. Se quiser eu escaneio o material para quem quiser. Agora é isso aí. Agora depende de você também buscar um pouco de informação, vamos trocar ideia, trocar informação.
Porque o teatro que a gente vê, a peça montada, que a gente está ali sentado na cadeira assistindo, é uma coisa. E o que está por trás da coxia, que está atrás dos bastidores, é um mundo muito grande, tá? Então é isso aí, galera. Gostaria de agradecer a vocês. O Eduardo também, né, Eduardo? Fala aí pra galera aí. E no caso, só as considerações finais aí pro povo, o que você tem a dizer pra eles? Considerações finais, são duas. Talvez um pouquinho longa. Mas a primeira é que, Pode ficar. galera, minha mãe não tem nada a ver com isso. Minha mãe não tem nada a ver com isso. Minha mãe não sabe que eu tô aqui. Minha mãe não sabe que eu tô fazendo esse vídeo. Tá? Minha mãe não tem nada a ver com isso. Deixa minha mãe fora. Então não xingue a mãe do cara. E eu sou heterossexual. Não adianta me chamar de viado. Que todo cara fala que é teu amigo. Seu viado! E vai me xingar porque eu falei alguma coisa. Eu sou hétero, tá? Não curto essa parada. E minha mãe não tem nada a ver com isso, tá? Segunda consideração agora. É só ressalvando, tocando no assunto que o Eduardo pediu pra tocar. Posso tocar, Eduardo? Toca no Antônio. Não, o cara fala que Na verdade vai falar se pode tocar. Não, eu posso tocar, praticar o ato de tocar, não ser tocado. vai É na voz ativa, não essa passiva. parada aí. Então, mas beleza. O que acontece? É que, com relação ao respeito pela religião, quando a gente falou no caso lá da França, respeitar uma religião. Contar uma historinha da Bíblia rapidinho, a história de Elias, o profeta de Baal. Elias desafia os profetas de Baal a provar que Deus é o verdadeiro. Os profetas de Baal vão lá, beleza, 350. E o que acontece? Elias fala o seguinte: galera, vamos fazer um sacrifício aqui. O Deus que respondeu é o verdadeiro. Show? Galera, show! Tranquilo. Os 350 profetas de Baal fazem o sacrifício lá, bota o altar e fica o dia todo clamando para Baal. Ô Baal, 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 cadê você, maluco, meu filho? Para tacar fogo no altar. O que acontece? Lá pelo meio-dia, metade do dia lá e tal, Elias começa. Ei, fala mais alto. Ele deve estar dormindo. Aí, ele pode ter viajado, hein? O que Elias faz? Zomba. Ele zomba da religião alheia. Ele zomba do Deus alheio, do Deus de outra pessoa. E ele começa a zombar. De repente ele tá surdo aí, rapaz. Fala, aí, manda o WhatsApp pra ele. Alguma coisa assim. Então começa a zombar. Tá? E os caras ficam o dia todo. Eles, no final, não conseguiram não, galera? Vamos deixar comigo. Aí ele vai lá, prepara o altar, prepara o sacrifício, molha pra caramba tudo. Molha tudo, deixa bem encharcadinho. Fala, Senhor, Paranauê das quebradas. E Deus responde com fogo. Queima tudo. Queima tudo. O que Elias faz? Ele chega para os caras e fala, tá vendo, galera? O meu Deus é o verdadeiro, se arrepende e se converte. Porque Deus é um Deus de amor, Ele quer você. Ele ama o pecador e abomina o pecado. Tá vendo? Se converte. Ele faz isso? Faz não. O que ele faz? Ele manda pegar os 350 profetas de Baal e manda matar. Ao fio da espada. Primeira coisa que a gente vê, desrespeito com a religião dos outros. Segunda coisa, intolerância religiosa. Tudo apoiado por Deus e os seguidores da Bíblia. Porque se Deus não apoiasse, ele fala, rapaz, Elias está pensando em detonar geral, não vou responder com fogo não. Vai matar geral. Elias, faz isso não, cara. Manda ele se converter a mim porque eu sou um Deus de amor. Manda ele se converter a mim porque eu sou misericordioso em perdoar. Minhas misericórdias não têm fim. Pelo contrário, se renovam a cada manhã. Ele não faz isso, ele aceita. E ele não repreende Elias por ter matado. Ou seja, Deus entra no joguinho, Deus aceita a aposta e faz isso aí. Então, é para as pessoas que aceitam a Bíblia se perguntarem o que é respeito pela religião. Porque o livro deles desrespeita as pessoas, não prega. Prega a intolerância. Então, só para deixar esclarecido para o pessoal, para pensarem e refletir um pouquinho o que é zombar de religião, o que é respeito, o que é desrespeito, para que cada um pense, reflita por si só, e minha mãe não tem nada a ver com isso. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Valeu, se gostaram, curtam aqui o vídeo, se não gostaram pode discutir, porque o vídeo aqui é para você dar sua opinião, se você gostou, se não gostou. Comentem aí, deixe seu comentário, sem xingamento, vamos se educar, porque aqui é a opinião dele, minha opinião, a opinião do Eduardo, e a gente está aqui para poder agregar conhecimento, tá? Então valeu, galera, grande abraço a todos vocês, valeu, fui. Fica com Deus.